Olá pessoal, aqui do canal Empreendedores do Campo. Hoje nós estamos aqui no município de Encantado. A gente veio conversar aqui com um produtor e nós vamos aproveitar e fazer uma estimativa de produção de uma lavoura de milho. Então esse vídeo aqui provavelmente ele vai ser dividido em dois. Numa parte do vídeo eu vou mostrar para vocês como calcular a quantidade de plantas por hectare, para que depois a gente possa fazer o cálculo da estimativa de produção de silagem por hectare. Então nós estamos aqui na área de silagem, vai ser feita silagem na semana que vem. Esse milho aqui está um pouco judiado da estiagem, né? E a gente vai aqui fazer a estimativa de produção deste milho, dessa área de milho aqui. Então, vamos fazer algumas imagens aqui da lavoura de milho para vocês verem o estado que ela está. E aí depois a gente vai entrar aqui para dentro, nós vamos colher algumas plantas para a gente picar elas, para fazer o peso, né? Para que a gente depois possa fazer o cálculo de quantas toneladas de silagem essa lavoura aqui vai produzir. Então, para vocês verem essa conta feita de forma real num produtor, né, numa área de milho aqui dentro da realidade da produção. Então acompanhe a gente nesse vídeo. Bom pessoal, tá aqui a área de milho. Então essa aqui é uma área que eu medi ela pela internet, pelo Google, de em torno de 2,5 hectares. E a gente vai então pegar uma estimativa de produção. Primeiro ponto que a gente tem que analisar é qual é o espaçamento utilizado no plantio. Eu aqui comigo não tenho uma trena, mas eu vou fazer uma medição aqui e depois eu vou ver bem certinho qual é o espaçamento. Ou vou conversar na sequência com o produtor para ver o espaçamento. E outra, quantas plantas nós temos por metro. Então como que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar vários lugares dentro da lavoura e vou medir 1 metro e vou analisar quantas plantas tem. Pegar uns 5, 6 lugares diferentes, para que eu possa depois fazer uma estimativa de uma média de quantas plantas por metro linear de linha nós vamos ter dentro dessa lavoura. A gente precisa desses dois dados: espaçamento entre linhas e quantidade de plantas por metro linear, para que a gente possa depois fazer o cálculo de quantas plantas nós temos num hectare, para que a gente possa achar qual o volume que isso aqui vai produzir. E aí nós temos outro detalhe importante para fazer essa estimativa, para que ela seja o mais realista possível. Nós temos que pegar dentro da nossa área plantas, né, que demonstrem a nossa lavoura, ou seja, não adianta eu pegar simplesmente uma planta bonita, como essa aqui, com uma espiga melhor, e ignorar uma planta com uma espiga assim, uma planta menor. Então eu tenho que pegar dentro da minha área, eu tenho que entrar nessa área e, se possível, pegar em diferentes pontos. Pelo que eu observei aqui nessa parte de baixo, aqui nós temos um porte melhor das plantas. Na parte de cima é uma terra um pouco mais de cascalho, nós temos um porte menor das plantas. Então eu tenho que ir em vários lugares diferentes dentro da minha lavoura. Eu preciso pegar algumas plantas para que eu possa fazer o mais realista possível esses meus cálculos, ou seja, eu ter uma amostra mais real possível da minha lavoura. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar umas 10 plantas de milho, umas 15 plantas. Eu vou pegar algumas aqui, eu vou entrar para dentro da lavoura, eu vou na parte mais de cima, do outro lado da lavoura. Eu vou pegar umas plantas maiores, eu vou pegar umas plantas menores. Enfim, eu vou pegar o mais diverso possível de plantas para que eu consiga fazer uma média mais realista possível daquilo que eu tenho dentro da minha lavoura. Eu não posso pegar só plantas grandes, né, plantas de milho grande com espiga boa, e não posso pegar só plantas pequenas. Eu preciso pegar uma média. Então eu vou pegar uma grande, uma pequena, algumas plantas que eu acho que são
mais, que demonstram mais a sua lavoura, então vai muito do olho, né? Você que vai fazer isso, você tem que observar a sua lavoura e pegar o mais real possível, ou seja, para que você tenha uma média de tamanho, de pesos, de plantas, para depois a gente fazer esse cálculo. Então agora eu vou entrar para dentro da lavoura e vou pegar aí as minhas amostras dessa lavoura para depois passar no picador, fazer a pesagem e aí fazer a conta da produção, a estimativa dessa lavoura aqui. Outro detalhe importante que vocês têm que analisar é a altura do corte, ou seja, você não vai cortar aqui reto em cima da terra, porque quando você faz silagem, geralmente se corta a uma certa altura, então você precisa cortar as plantas da mesma altura em que vai ser feito o corte da silagem. Se você cortar ele em uns 30 centímetros, corte a 30 centímetros. Se você cortar mais alto, corte a planta mais alta, porque essa massa aqui, se eu cortar no solo, isso aqui vai dar uma baita diferença depois no resultado final. Então corte o milho mais ou menos na altura em que a ensiladeira vai fazer o corte na lavoura. Já peguei aqui algumas plantas, agora nós vamos para o outro lado dessa área para pegar mais algumas plantas. Estou entrando aqui um pouco dentro da minha lavoura não, no caso a lavoura que a gente está fazendo os testes. Vou pegar mais algumas plantas aqui. Segurando com uma mão e cortando com outra não é fácil. E o que eu disse, a gente tem que observar quantas plantas nós temos por metro. Então eu vou pegar aqui o que eu acho que é 1 metro, que seria um passo meu. Ó, um passo meu, nós temos 2, 4, 5 plantas, né? Então aqui, por exemplo, nós temos 5 plantas. Então vou andar mais um pouco e vou fazer a medição aqui. Novamente, mais ou menos um passo. Nós temos 2, 3, 4, 5, 6 plantas. Aqui nós tivemos um problema no momento da semeadura, porque a gente tem aqui um espaço, ó, vou mostrar aqui. Aqui a gente tem um espaço vazio, bastante grande. Aqui nós temos 3 plantas e aqui nós temos 3 plantas. Qual o efeito isso aqui causa na sua lavoura? Quando a gente tem um espaçamento correto, olha o colmo dessa planta, olha a espiga dessa planta. Aqui nós temos um espaço sobrando, nós temos 3 plantas juntas. Olha a grossurinha do colmo da planta e aqui ó, nós temos essa espiga bonita, nós temos uma planta sem espiga e nós temos uma planta com uma espiga menor. Então, se eu conseguir a minha lavoura homogênea no plantio, eu vou ter plantas com espigas maiores, colmos melhores. Aqui eu vou ter colmos mais finos e eu vou ter perda aqui nas minhas espigas. Então isso é muito importante da gente conseguir plantar o mais correto possível. Aqui eu tenho uma outra situação, ó. 2 plantas bem plantadas, 2 plantas próximas. Então vocês vejam, colmo dessas comparado com o colmo dessas, e vocês vejam as espigas dessas comparadas com as espigas dessas. Então essa distribuição uniforme na minha lavoura vai dizer muito na hora do rendimento da minha silagem. Quanto mais fino for o colmo, mais fibra a minha silagem vai ter. Quanto mais grosso o colmo, menos fibra ela vai ter. Porque a fibra está aqui na parte de fora, né? A parte dura. Então quanto menos colmo, mais parte dura a gente vai ter em relação a essa aqui. Então fica a dica para vocês também no vídeo. Deixa eu achar o meu facão agora e vou continuar aqui
pegando mais algumas amostras. Por exemplo, aqui eu tenho um lugar bom para pegar uma amostra. Ó. Eu posso pegar uma dessas plantas grandes aqui e posso pegar, por exemplo, uma dessas menores aqui. Então eu vou ter uma amostragem ideal. Então aqui está o que fica, né? For feita a silagem, é cortado mais ou menos nessa altura. Então isso aqui eu vou deixar para trás. E agora aqui eu vou pegar uma planta mais fina, para eu ter a minha amostra. Vê que aqui temos um pouco de diferença em espigas, né? E também no colmo. Então é isso que eu preciso buscar de amostra na minha lavoura. E eu posso pegar uma planta ainda menor, porque dessas aqui também nós temos no meio da lavoura, para que a gente tenha a maior média possível dentro do que a gente vai fazer a pesagem depois.